Então, agora nós vamos falar de uma condição, né, na verdade, de exceções da genética do padrão clássico de herança, né, o que a gente chama de herança mendeliana. Vamos falar de algumas condições que fogem a essa regra de ser autossômico, dominante, recessivo. A primeira exceção da herança mendeliana vamos falar de alguns exemplos, como dominância incompleta, codominância, alelos múltiplos, alelos letais, penetrância, expressividade, que eu falei, inclusive, quando Dandara me perguntou a respeito da polidactilia, heterogeneidade alélica, né, e pleiotropia. Vamos falar de cada uma delas. Então, primeiro, dominância incompleta. O que é uma dominância incompleta? É quando dois genes que manifestam, são capazes de manifestar uma determinada característica, um não é dominante em relação ao outro. E o que acontece, então? Quando o indivíduo é heterozigótico, ele vai gerar um fenótipo intermediário. É como se fosse a mistura das duas características. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo é a planta maravilha, que tem o nome científico Mirabilis jalapa. A gente já vai falar dela. O que é que acontece? Existe um gene que produz o fenótipo pétalas vermelhas, que é o Vzão, e existe o gene que transmite o fenótipo pétalas brancas, que é o Bzão. Então, o indivíduo que é vermelho, ele é Vzão. O indivíduo que é branco é Bzão. E quando um indivíduo vermelho ele sofre cruzamento com o indivíduo branco, ele vai dar origem a um indivíduo Vzão, um indivíduo heterozigótico. E aí o que acontece? Ele não vai ser nem vermelho nem branco, ele vai ser cor-de-rosa. É a mistura do branco com o vermelho. Já a codominância, os alelos, eles também não têm relação de dominância e recessividade entre si. E o heterozigoto, ele vai apresentar um fenótipo intermediário. Não vai apresentar um fenótipo intermediário, mas sim os dois fenótipos simultaneamente. Então, qual a diferença de dominância incompleta para codominância? Primeiro, na dominância incompleta, o heterozigoto vai ser uma mistura das duas características. Na codominância, o heterozigoto ele vai manifestar as duas características ao mesmo tempo. Um exemplo é a pelagem de um gado chamado de Shorton. Né? Existe um gene que dá a pelagem vermelha, existe um gene que dá a pelagem branca. O heterozigoto ele vai ter manchas brancas e vermelhas ao mesmo tempo. Então, não é a mistura do branco com o vermelho. Não existe gado Shorton com a pelagem cor-de-rosa. Ele vai ter manchas marrons ou vermelhas e brancas. E também o grupo sanguíneo, né? Por exemplo, quando o indivíduo ele é grupo A e um indivíduo do grupo B, eles sofrem cruzamento, eles podem dar origem a um indivíduo com grupo AB, que é a expressão do gene do antígeno A e do antígeno B ao mesmo tempo, tá bom? A gente vai falar também de grupamento sanguíneo no final da aula. Então, aqui nós temos exemplo de dominância incompleta. A Mirabilis jalapa, a planta maravilha. O indivíduo vermelho é Vzão, o indivíduo branco é Bzão, e do cruzamento gera um indivíduo heterozigótico, que vai expressar uma característica mista, né? Híbrida, que vai ser a mistura das duas características iniciais. E aí, quando esse indivíduo híbrido ele se multiplica, né, faz autofecundação, lá obedecendo a lei de Mendel, a autofecundação da geração F1 vai gerar 25% de descendentes vermelhos, 50% descendentes rosa e 25% de descendentes brancos. Então, a proporção genotípica é 1 Vzão, 2 Vzão e 1 Bzão.
A proporção fenotípica, que é a expressão de característica. Para cada um vermelho, existem 2 rosa e 1 branco. Já com a dominância, nós temos aí exemplo, o grupamento sanguíneo. Indivíduo que tem o grupo A, ele pode se manifestar de 2 formas. Ou ele tem o genótipo A nos 2 cromossomos, que ele vai ser IA e A, ou ele pode ser heterozigótico, no caso IA izinho, que é o que está representando aí o homem. A mulher, ela é também heterozigótica para o grupamento B. Então, num dos genes, ela produz a glicoproteína B, e no outro ela não produz nem A e nem B. Então, desse cruzamento aqui, nós vamos apresentar indivíduos que têm o grupo sanguíneo A, AB, B e O, que é a ausência da produção de glicoproteína A ou B. Então, aqui é um exemplo de codominância. Esse indivíduo aqui, ó, sexo masculino, ele vai expressar tanto a glicoproteína A quanto a glicoproteína B. Codominância. Não vai ser mistura dos dois. Outro exemplo é a raça Shorton, de bovinos. Nós temos um indivíduo que é homozigótico para a cor vermelha e um indivíduo homozigótico para a cor branca. Através do cruzamento, né, cada um desses indivíduos vai gerar apenas um tipo de gameta. O indivíduo vermelho vai gerar gameta só com a característica vermelha. O indivíduo com pelagem branca gerar gameta só com a característica branca. E aí, o fruto do cruzamento desses 2 indivíduos, que é chamado de geração F1, vai ser um indivíduo que expressa as 2 características ao mesmo tempo. Então, pelagem vermelha e branca, né? Parte vermelha e parte branca. Igual a da mastopitaco, metade do cabelo é do pai e outra metade é da mãe. Ali é um exemplo de codominância. Aí, quando esses indivíduos híbridos, eles sofrem autofecundação, cada indivíduo híbrido vai gerar 2 tipos de gameta, um com a característica V e outro com a característica B, né? Pelagem branca, pelagem vermelha. E através do cruzamento desses gametas, nós teremos 25% de indivíduos com pelagem vermelha, 50% com pelagem mista, né, malhado, e 25% de indivíduos com pelagem branca. Outra alteração da herança mendeliana são alelos letais, alelos que matam o seu portador. Então, a manifestação fenotípica vai ser diferente porque ocorre morte em alguns indivíduos, morte antes do nascimento, na verdade, um aborto espontâneo. Esse alelo letal ele pode ser inteiramente dominante, né, onde se o indivíduo ele apresentar esse gene mutante, ele vai morrer. Mas pode acontecer também do alelo letal ele ser recessivo. Em indivíduos com um gene letal dominante, ele morre antes de deixar descendente. E isso gera uma remoção desse gene mutante letal da população. Então, genes mutantes fatais ou letais que são dominantes, eles com o tempo eles vão tender a desaparecer, porque ele vai matar o seu portador. Então, esse portador ele não vai ter tempo suficiente de gerar descendente e de perpetuar aquela herança genética na população. Então, esses genes letais, eles desaparecem no decorrer dos séculos. Outra alteração... fugiu a palavra agora. Outra condição que não obedece às heranças clássicas mendelianas é a penetrância. A penetrância é a capacidade de que alguns genes, mesmo o indivíduo sendo portador, manifestar graus diferentes desse fenótipo, né? Como eu falei aí
da polidactilia, indivíduos que têm um dedo totalmente formado e funcional, com movimento, mas tem indivíduos com polidactilia que tem só um brotinho do lado ligado pela pele, não tem às vezes nem ossos. Então, a penetrância reduzida é quando o indivíduo, menos de 100% manifestam, menos de 100% dos indivíduos que deveriam manifestar, de fato vão manifestar. É importante, lógico, o aconselhamento genético, porque para evitar, na verdade, não é nem evitar, é deixar a par da situação indivíduos portadores que eles podem ter um descendente com tal doença. Esses genes, eles apresentam uma frequência elevada na população e alguns deles são, inclusive, influenciados pela idade, ou seja, o indivíduo é portador de uma determinada doença, mas ele só vai manifestar essa doença lá com os 40 e poucos anos, 50 anos. É o que acontece, por exemplo, com alguns genes que predispõem ao câncer, alguns genes de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Huntington. São genes que geram uma doença letal para o indivíduo, mas essa doença ela não se manifesta logo após o nascimento. Ela demora a manifestar-se. E essa doença gera ali uma neurodegeneração que o indivíduo vai perdendo, né, perda motora, de memória, de consciência, progressiva até vir a morte, né, ser incompatível com a vida. Outra alteração da herança mendeliana é a expressividade. É a gravidade da expressão de determinado fenótipo. O indivíduo ele é portador, mas alguns indivíduos têm uma gravidade maior do que outros. Isso gera uma variabilidade da expressão clínica. Então, o paciente ele tem o gene que causa a doença, mas esse gene não está tão ativo, ou o outro está muito mais ativo do que o primeiro. Isso gera ali uma heterogeneidade de manifestação clínica. Então, a faixa dos efeitos fenotípicos é em dada mutação. A variabilidade ela pode incluir o tipo e gravidade dos sintomas e a idade de início das manifestações. Então, tem doenças que têm uma expressividade genética diferente e ela vai gerar indivíduos com uma gravidade diferente, mesmo tendo a mesma condição genética, tá? E outras condições genéticas que têm uma expressividade diferente, não é com relação ao grau, mas sim com o início da manifestação clínica. Tem indivíduos que começam a manifestar com 30 anos, outros começam a manifestar com 10, outros com 50. Isso vai depender da expressividade dessa condição. Um exemplo de expressividade é a pelagem em cachorros, em cães da raça Beagle. Então, essas manchas aí, todos esses 6 animais aí, eles têm a mesma expressão para o mesmo tipo de pelagem. Mas percebam que o tamanho das manchas variam bastante. E é justamente decorrente da expressividade dessa característica genética. Alguns têm uma expressividade mais alta e outros têm a expressividade mais baixa, gerando ali alterações na mancha da pelagem. Eu creio que esse exemplo aí deu para entender melhor o que seria essa expressividade. Então, geneticamente, para pelagem, esses 6 animais aí têm mesmo genótipo para pelagem. Mas por que eles têm uma pelagem diferente? Porque a expressividade para essa pelagem está diferente em cada um desses 6 indivíduos. Outro exemplo de alteração, né, ou não obediência da herança mendeliana é a heterogeneidade alélica. Um gene ele apresentar várias mutações diferentes e cada mutação dessa gera uma doença diferente.
Exemplo, nós temos a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker. São duas condições genéticas, são duas mutações genéticas que acontecem no mesmo gene, que geram um mesmo tipo de doença. Outro exemplo é a anemia falciforme e a talassemia beta. Tanto a talassemia beta quanto a anemia falciforme, elas vão acometer o gene produtor da cadeia beta da hemoglobina. Só que a condição da anemia falciforme é uma alteração de um aminoácido só, e a beta-talassemia é a dificuldade de produzir essa proteína como um todo. Então, a anemia falciforme é uma alteração qualitativa e a talassemia beta é uma alteração quantitativa, de expressão gênica. Existe também a heterogeneidade de locus. São mutações genéticas em regiões cromossômicas diferentes, mas elas causam a mesma expressão, o mesmo fenótipo, ou idêntico ou similar. Exemplo, a surdez. Existem várias mutações genéticas em cromossomos diferentes que geram a surdez, tá? Não necessariamente no mesmo cromossomo. Então, com relação aos alelos letais, deixa eu olhar aqui a hora. Os alelos letais, como a gente já falou no comecinho, vamos repetir. Os alelos letais, eles podem ser letais quando se apresentam em homozigose, né? Que podem ser tanto dominantes ou recessivos. E eles vão provocar a morte desses indivíduos portadores. Exemplo de alelos letais, nós temos aí a pelagem em camundongos, né? Nós temos aí indivíduos que têm um macho amarelo, a fêmea também amarela. Eles têm aí um cromossomo AY e um cromossomo A, ambos. Cada um vai gerar dois tipos de gameta, o gameta AY e o gameta A. Quando esse indivíduo ele é homozigótico para o gene AY, ele é um indivíduo abortado. Então, o indivíduo heterozigótico, ele vai apresentar pelagem amarela, e o indivíduo homozigótico sem o Y, ele vai apresentar pelagem cinza. E o indivíduo que deveria ser homozigótico AY, ele não se desenvolve, ele sofre aborto espontâneo. Então, nesse caso aqui, a proporção fenotípica, ela foge um pouquinho daquele padrão mendeliano, né, de 3:1. Na verdade, aqui são 2 amarelos para 1 agouti. Por quê? Porque um dos que deveriam nascer de pelagem amarela morreu. A proporção genotípica é 2 heterozigóticos para 1 homozigoto recessivo. Oi. É só uma pergunta. No caso da imagem que você mostrou do cachorro, né? Não entendi. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite. Boa noite. Só uma dúvida referente àquela imagem que o senhor mostrou dos cachorros, né? Sim, do Beagle. Do Beagle. Sim. No caso, a cor dele menor, se seria o gene recessivo. Seria basicamente isso, não? Não, não. O que acontece é o seguinte, Matheus, a pelagem, a cor da pelagem, ela é produzida por uma síntese de proteína, né? Por exemplo, quanto mais melanina tem a pelagem, mais escura ela vai ser, tá? Então, no caso do Beagle ali, eles geram manchas de cores diferentes. Aqueles 6 animais, os 6 animais, vou voltar aqui a figura. Esses 6 animais, eles têm o mesmo genótipo, eles têm a mesma condição genética. O que vai diferenciar de um para outro é quanto que está ativo esse gene. Então, quanto mais ativo for o gene que produz essa pelagem com 3 cores, maior será a mancha produzida nesse animal. Quanto menos ativo esse gene for, menor será o tamanho das manchas. Então, vai ser aí, é como se fosse a potência desse gene. Tem um gene que, em um animal, ele se expressa de forma mais potente, e aí as manchas serão maiores. E no animal número 8 aí, ele tem a mesma condição genética que o 3. O que vai diferenciar é a atividade genética daquele gene que produz a pelagem. Ele vai estar mais fraco e vai produzir essa característica de forma menos intensa. Entendi.
Deu Obrigado, para professor. entender agora? Nada. E professor, em relação a isso aí, a minha cachorrinha, o pai ele era da pelagem escura e a mãe da pelagem branca. Ela nasceu com o pelinho todo preto, agora está começando a ficar um pouco mais cinza. Já o irmãozinho dela, o outro filhote, desde pequenininho a pelagem dele já foi totalmente cinza, ficou cinzenta, não foi nem preta e nem branca, já ficou cinzenta. Uhum. Hoje em dia, já está maior, já está um cinza quase branco mesmo, quase branco, não tem quase mais nenhum pelinho mais escurinho. Envolve essa mesma questão aí, da pelagem? Aí eu não sei te dizer, com certeza, mas assim, o que eu posso te falar é que a alimentação também influencia, tá? Existem alguns alimentos porque assim, a melanina ela é produzida a partir de um aminoácido. Então, se você tem uma alimentação rica em tirosina, que é o aminoácido que vai dar origem à melanina, você tem a capacidade de produzir mais melanina e gerar uma pelagem mais escura. Ou se você tem uma alimentação pobre em tirosina, você vai produzir menos. E aí pode estar relacionada com a alimentação, pode estar relacionada também com a exposição ao sol. Alguns animais, eles alteram a cor da pele ao se expor mais ou menos ao sol. Ou pode ser influenciada pela genética também, pela expressividade do gene, que pode estar mais ou menos. Aí, só olhando mesmo a raça. Conforme a evolução dentro das espécies, uma característica se sobressai muito sobre a outra e Sim. Se essa característica der uma vantagem para ele. Ah, sim, tá certo, tá Ó, certo. só a título de curiosidade, os felinos, né, de grande porte, principalmente que habitam ali a região saariana, né, da África, pode perceber que a região próxima, ao redor do olho, elas são muito escuras. Geralmente são pretas. Por que que essa mancha escura dá uma vantagem para ela? Porque ela impede o reflexo do sol e aí a visão fica bem mais apurada. E é por isso também que alguns seres humanos que habitam os desertos, eles têm esse hábito de pintar os olhos. Os egípcios, por exemplo, né, eles pintavam bem ali os olhos. Isso era uma questão de beleza também, mas isso ajuda a diminuir o reflexo do sol na areia do deserto e diminui ali, melhora a visão durante o dia. Isso é uma característica que evolutivamente afetou boa parte dos felinos. Certo? Certo, professor. Ótimo. Vamos lá. Vamos falar de alelos. A gente estava falando de alelos letais, mas em animais. Existem alelos letais na espécie humana? Existem. Falei aí da doença de Tay-Sachs, né? Indivíduos que são afetados, eles apresentam cegueira, paralisia e morte por volta do segundo ano de vida. Eu até falei dessa doença no começo, que é até uma foto de um meninozinho que está de óculos azuis, e eu falei para vocês, olha, a gente vai já falar da doença de Tay-Sachs. Então, a doença de Tay-Sachs é causada por um gene que é letal. Então, o indivíduo que é homozigoto dominante ou heterozigoto são indivíduos normais, mas o indivíduo que é homozigoto recessivo é um indivíduo afetado. E aí ele vai apresentar, nos primeiros anos de vida, né, no segundo ano de vida, na verdade, dano cerebral, catarata, icterícia por conta do acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea, aumento do fígado e dano renal. E com o tempo isso é incompatível com a vida. Outro exemplo de alelo letal na espécie humana, eu já tinha citado no começo, e eu falei que ia citar novamente, é a acondroplasia. É um tipo de nanismo que o indivíduo que apresenta esse nanismo, ele é heterozigoto, o indivíduo que é homozigoto recessivo, ele é normal, e o indivíduo que é homozigoto dominante, ele é abortado. Então, o indivíduo azão, ele é natimorto, ele é abortado, porque
é incompatível com a vida. O indivíduo que é heterozigoto, ele é um afetado sobrevivente, ele vai ter ali alterações no esqueleto, cabeça grande para o tamanho do corpo. Inclusive, nós temos aí uma personalidade pública que tem essa condição genética, né? Quem é amante de séries aí, eu vou já revelar quem é. E indivíduos que são homozigóticos recessivos, eles são indivíduos normais. Então, o indivíduo ele apresenta a cabeça grande, com testa proeminente, tronco de tamanho normal e os braços e pernas curtos. Olha aí quem tem essa condição. O anãozinho lá da série Game of Thrones. Então, ele é heterozigótico para acondroplasia. Outra condição que foge à regra mendeliana é a polialelia, ou alelos múltiplos. O que seria essa polialelia? É quando vários alelos vão estar no mesmo locus gênicos e eles vão determinar características diferentes. Como, por exemplo, a cor dos olhos, né? Nós temos várias nuances de cor dos olhos. Preto, que é muito difícil, muito raro. Castanho escuro, castanho médio, castanho claro, cor mel, verde, azul e lilás. Lilás também é uma condição muito rara. Vocês podem até pesquisar na internet, cores exóticas de olhos, que tem ali umas imagens bem bonitas de olhos exóticos. Tinha até uma atriz europeia que ela era muito famosa porque ela tinha os olhos com a íris lilás. Então, a cor de pelagem nos coelhos, elas têm 4 alelos que vão determinar a pelagem. Existe o Czão, que é o agouti, tem o CCH, que é o chinchila, o CH, que é o Himalaia, e o CA, que é albino. Nesses 4 alelos, eles têm uma relação de dominância. O agouti, ele domina sobre todos os demais. O chinchila domina sobre o Himalaia e o albino. E o Himalaia só domina sobre o albino. Então, se o indivíduo, para ser selvagem ou ter uma pelagem agouti, ele pode ser Czão, Czão chinchila, Czão Himalaia ou Czão albino. Para ele ser chinchila, ele pode ser chinchila Himalaia ou chinchila albino. Para ser Himalaia, ele pode ser Himalaia ou Himalaia albino. E para ser albino, só tendo os dois. Interessante que a pelagem Himalaia, ela também tem influência do meio ambiente. O que é a pelagem Himalaia? É aquela pelagem parecida com gato persa, que as extremidades do corpo são escuras. Então, é um coelhinho que tem as patas pretas, né, o rabinho preto, o nariz e as orelhas pretas, o resto do corpo branco. Por que essas extremidades são pretas? Porque a pelagem escura ela é influenciada pela temperatura. Então, as regiões mais quentes do corpo é branco. E as regiões mais frias, as extremidades, onde tem menor circulação, são pretas. Inclusive, tem até um experimento que quem tem coelho Himalaia em casa pode fazer. É você raspar a pelagem dele no dorso e colocar uma pedra de gelo ali, uma bolsa térmica por alguns dias, que vai nascer pelo preto nas costas dele. Então, essa é a pelagem Himalaia que eu estou falando para vocês, as extremidades escuras. Essa é o cinzento escuro, que é a pelagem agouti. A chinchila é aquela tipo do perna longa, que tem um peito mais claro. E a albino é aquela que toda branca com os olhos vermelhos. Na verdade, os olhos não são vermelhos, os olhos são brancos também, são incolores. Aí, como a pupila do olho é rica em vasos sanguíneos, aí parece que é cor de rosa, o olho ou vermelho. Na verdade, ali é o reflexo da cor do sangue. Outra condição que foge da regra da herança mendeliana é a epistasia. A epistasia é quando um gene ele mascara a presença de outro gene, né, quando ele está presente. Exemplo aí o fenótipo Bombaim, que impede a expressão do grupo sanguíneo quando o paciente tem esse fenótipo Bombaim. Então, aqui nós temos a proteína que está expressa na superfície da hemácia,
Quando ela tem um açúcar terminal de um determinado tipo, ele vai ser tipo A. Quando tem um açúcar terminal de outro tipo, vai ser do tipo B. Quando não expressa nenhum tipo de açúcar nessa glicoproteína, vai ser do tipo O. E o bombaim, ele vai bloquear todos. Então, o indivíduo que... O exemplo aqui de um caso bombaim. Um indivíduo que é AB, sangue AB, ele cruza com o indivíduo A. Se o indivíduo é AB e ele tem cruzamento com um A, os filhos deles vão ser ou A ou AB. Nesse caso aí apareceu o indivíduo O. Isso é porque ele expressou o fenótipo bombaim, bloqueando a expressão das outras características. Então, uma tabelinha para resumir o que a gente já falou já de extensões mendelianas, ou não obediência às heranças mendelianas. Nós falamos de dominância completa, né? A dominância incompleta, codominância, alelos múltiplos, alelos letais, pleiotropia. Só faltou falar de pleiotropia. O que é pleiotropia? É quando um gene ele vai expressar vários fenótipos. Um gene ele vai manifestar várias condições. Exemplo, a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma condição genética que impede a metabolização de um aminoácido chamado de fenilalanina. Inclusive, você já deve ter visto, quem tem mania de ler rótulo de alimentos, é um dos sinais de alerta de alimentos. Né? Você pode ler lá no rótulo, contém fenilalanina. Né? Por quê? Indivíduos que têm fenilcetonúria, eles não podem se alimentar de fontes alimentares que tenha fenilalanina, porque esse aminoácido ele fica acumulado no corpo do indivíduo com fenilcetonúria e ele gera danos cerebrais graves. Então, ele é um distúrbio recessivo e, como consequência, ele gera acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro e ele, ao mesmo tempo, ele não sintetiza melanina. Então, ele vai ter lesão cerebral e ele vai também ser albino ao mesmo tempo. A fenilcetonúria, como a gente já falou, é uma doença genética causada por um alelo recessivo. E está aqui, ó. A fenilalanina é um aminoácido que pode ser metabolizado para dar origem à tirosina, que é um outro aminoácido. Essa metabolização se dá pela enzima fenilalanina hidroxilase. E é justamente esse alelo que está defeituoso na fenilcetonúria. Então, o indivíduo que tem fenilcetonúria, ele tem dois genes que estão defeituosos e impedem a produção de fenilalanina hidroxilase. Em decorrência dessa não metabolização, essa fenilalanina fica acumulada no sangue, né, porque ele não consegue produzir essa enzima, e essa fenilalanina vai dar origem ao ácido fenilpirúvico, que vai se acumular no cérebro e gerar retardo mental e lesões no sistema nervoso central. Ao passo que a não produção de tirosina impede a produção de melanina, porque esse aminoácido tirosina ele vai dar origem à melanina pela ação da enzima tirosinase. Então, esse indivíduo ele vai ter albinismo por conta dessa condição. Então, ao mesmo tempo, ele vai ter duas manifestações, albinismo e retardo mental. Tá? Esse é um exemplo clássico de pleiotropia. Um par de gene gera duas características ou mais. A capacidade de metabolização de fenilalanina e a cor da pele. Tudo bem, pessoal? Um intervalo rapidinho, tá? De 15 minutos, já a gente volta. Vou atender uma ligação aqui, aproveitar e atender uma ligação. Tá bom, professor.
Vamos lá, galerinha, vamos retornar. Vamos falar de algumas doenças, né, algumas condições decorrentes de mutações genéticas. Inclusive, nós já citamos aqui como as hemoglobinopatias. São doenças que alteram a produção de hemoglobina. Uma delas é a anemia falciforme. É uma doença autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo, para manifestar a doença, ele precisa ter os 2 cromossomos afetados. Essa condição é caracterizada pelo estado homozigótico da hemoglobina S. Então, o paciente que tem o gene defeituoso, ele vai produzir uma hemoglobina S, uma cadeia beta da hemoglobina defeituosa. O 6º aminoácido vai estar alterado. E essa mutação genética, ela gera uma mudança de estabilidade, de solubilidade da hemoglobina, gerando uma polimerização dessa hemoglobina, fazendo com que essa hemácia se alongue e fique em formato de foice. Então, aqui nós temos uma hemácia de um paciente com esse gene normal, produzindo a proteína vermelha normal, mas o indivíduo com anemia falciforme, ele tem ali uma inserção de um aminoácido errado, a valina, no sexta posição, e isso polimeriza, as hemoglobinas se juntam e formam fibras, gerando a distensão da hemácia, esticamento da hemácia. Essa hemácia em formato de foice, ela acaba obstruindo microvasos, gerando perda de oxigenação tecidual. Essa condição, ela é uma das mais frequentes alterações genéticas que acometem o sistema sanguíneo. Ela tem uma ampla distribuição na África, principalmente na África tropical, e é muito mais incidente na população negra. Ela se difundiu por todo o mundo através do tráfico de escravos, acabando sendo encontrada também indivíduos acometidos em todas as partes do mundo. Mas por que esse gene ele é tão frequente? Porque apesar de ele gerar uma doença, ele também gera uma vantagem muito grande para quem tem o gene, para quem é portador do gene. O que acontece? O indivíduo que é portador para o gene defeituoso, ou seja, o indivíduo que é traço, ou o indivíduo que tem anemia falciforme, ele é resistente à infecção do Plasmodium falciparum, que é o transmissor, que é o causador da malária. Então, na África, como essa doença ela é muito comum, a malária, ela dá uma vantagem para os indivíduos traço-falciformes. Eles não vão ter nem anemia falciforme, porque ele é só portador, e eles não vão ter a doença, a malária. Eles não morrem e eles conseguem gerar descendentes com mais frequência do que os indivíduos normais e os indivíduos com anemia falciforme. Então, a anemia falciforme, ela gera uma produção alterada na cadeia beta da hemoglobina, afetando a hemoglobina mais abundante, a hemoglobina A1. O indivíduo que tem anemia falciforme, ele vai produzir 2 cadeias do tipo alfa, cadeias globínicas, já que a hemoglobina é formada por 4 cadeias proteicas, e as 2 cadeias do tipo beta serão alteradas. O indivíduo que é portador pai e um portador mãe, quando eles fazem cruzamento, eles vão dar origem a 25% de indivíduos normais, 50% de indivíduos portadores e 25% de indivíduos com anemia falciforme. O que acontece? O indivíduo que tem anemia falciforme, ele vai ter a mutação no gene beta, encontrado no cromossomo 11. Então, aqui nós temos exemplo de indivíduo com anemia falciforme. O cromossomo materno, o cromossomo 11 que ele recebeu da mãe, tem a mutação. E o cromossomo 11 que ele recebeu do pai também tem a mutação. Então, esse indivíduo ele é portador de anemia falciforme. E aí, como consequência, ele vai apresentar vários distúrbios decorrentes da má oxigenação e má circulação de sangue. Ele vai ter um maior
incidência de acidente vascular encefálico, ele vai apresentar infartos retinianos com mais frequência e pode apresentar cegueira. Infartos pulmonares, porque aquelas células elas vão obstruir vários vasos. Sobrecarga de ferro, afetar o coração e o fígado. O baço vai ficar atrófico, porque ele vai sofrer vários infartos. O baço vai sofrer obstruções dos seus vasos. Ele pode ter alteração dos rins por conta da obstrução dos vasos renais, necrose em algumas articulações, alterações dos ossos e também úlceras cutâneas. Tudo isso por conta da oclusão vascular causada por essas hemácias em foice e gera isquemia e infarto em vários tecidos do paciente. O indivíduo que é traço falciforme, ele vai apresentar apenas um cromossomo 11 com o gene beta afetado. Então, esse exemplo aqui desse portador, o cromossomo 11 vindo da mãe, ele apresenta a mutação genética, mas o cromossomo 11 vindo do pai não apresenta. Então, esse indivíduo ele é heterozigótico, ele é portador apenas, ele não manifesta a doença. Já a talassemia alfa, ela também é uma condição genética que impede a produção de uma proteína, no caso aqui, a proteína cadeia alfa da hemoglobina, né, que é encontrada no cromossomo 16. Então, nós temos duas regiões produtoras de cadeia alfa no cromossomo 16. Duas no cromossomo 16 vindo da mãe, duas no cromossomo 16 vindo do pai. Então, dessas 4 regiões produtoras de cadeia alfa, o indivíduo ele pode ter acometimento de 1, de 2, de 3 ou até de 4. Então, quanto maior for o número de genes acometidos, mais grave será a doença. De forma que, quando o paciente ele tem 4 regiões produtoras de cadeia alfa afetados, ele é letal. Ele vai ser também abortado antes do nascimento. Também é um exemplo de gene letal. Aqui é só explicando por que acontece. Então, o indivíduo que tem produção de cadeia alfa alterada, ele vai ter a produção de uma hemoglobina alterada também, chamada de hemoglobina H. Essa hemoglobina H, ela se precipita no interior da hemácia, a hemácia fica frágil e ela é destruída antes do tempo. O paciente ele vai ter uma anemia genética. Existe também a talassemia beta, que vai acometer o cromossomo 11, no mesmo gene que produz, que é responsável pela anemia falciforme. Só que essa mutação genética produtora da talassemia beta é uma mutação que diminui a expressividade desse gene. Esse gene ele vai ficar com pouca expressão. Então, ele vai diminuir a produção de cadeia beta. Então, quanto maior for o acometimento, né, a inibição da expressão, mais grave vai ser a talassemia beta. Então, tem a talassemia beta mínima, quando a expressão é reduzida muito pouca. Talassemia menor, quando ocorre 25% de redução. Talassemia intermediária, quando ocorre redução de 50%. E a talassemia maior, 100% de inibição. E aí também, esse paciente com talassemia beta, ele vai produzir uma hemoglobina alterada, que é a hemoglobina lepore, aumento de hemoglobina A2 e fetal, e essa hemácia ela vai ser destruída antes do tempo, gerando uma anemia genética. Agora, para fechar a aula, vamos falar de grupos sanguíneos. Então, grupos sanguíneos são heranças que obedecem padrões mendelianos. O sistema ABO é um sistema que obedece à polialelia. Então, são vários genes que vão manifestar o grupo sanguíneo. Mas existe também um outro grupo sanguíneo, chamado de MN. Ele é um monohibridismo sem dominância. Ou ele vai expressar o M ou o N, ou os dois ao mesmo tempo. Igual o da raça do gado lá, que é vermelho, branco ou malhado. O sistema RH é um monohibridismo com dominância. Então, vai ter o Rzão e o Rzinho. Então, o sistema BO, ele é determinado por 3 alelos. O IA, que produz a glicoproteína A,
o IB, que produz a glicoproteína B, o I0, que não produz glicoproteína, também chamado de Izinho. Então, o gene IA e o gene IB, eles não são dominantes e recessivos entre si, eles são codominantes. Mas tanto o IA quanto o IB, eles são dominantes com relação ao gene Izinho ou I0. Então, o IA, ele determina a presença da proteína glicoproteína A, ou também chamada de aglutinogênio. Por quê? Porque ela vai ser reconhecida pelo anticorpo anti-A e gerar aglutinação. Então, se o paciente ele tem IA, o gene IA, ele vai produzir a glicoproteína A. Se o paciente tem o gene IB, ele vai produzir a glicoproteína B, ou também chamada de aglutinogênio B. E isso gera o tipo B na hemácia. Paciente que apresenta só o I0, ele não vai produzir aglutinogênio. Então, ele vai ter o tipo AO, também chamado de tipo 0. Então, o indivíduo, para ter o sangue A, ele vai ser ou IA, né? Vai ter os dois genes IA em ambos os cromossomos, ou ele pode ter o gene IA em um cromossomo e o Izinho no outro. O grupo sanguíneo B, ele pode ser homozigótico IB ou heterozigótico IB-Izinho. Paciente que é grupo AB, ele vai ter IA em um cromossomo e IB no outro. Então, ele vai produzir as duas glicoproteínas ao mesmo tempo. E o grupo 0, ou grupo O, ele não vai ter nem IA e nem IB. Ele vai ter Izinho nos dois, não vai produzir nem glicoproteína A, nem glicoproteína B. Então, o sistema BO, ele é caracterizado pela presença de antígenos A, B, ou a ausência deles, e também a presença de anticorpos anti-A, anti-B ou anti-RH no plasma do paciente. E isso é a base para transfusões sanguíneas, a relação entre antígeno e anticorpo, entre doador e receptor. Então, como a gente já falou, existem 4 grupos sanguíneos principais. E esses grupos sanguíneos são determinados pela presença ou ausência de antígenos eritrocitários. O indivíduo que não tem nem antígeno A e nem antígeno B, ele tem o sangue do tipo O. Indivíduos que possuem antígeno A são do tipo A. Indivíduos que têm antígeno só do tipo B, eles são do tipo B. Indivíduos que expressam antígenos A e B ao mesmo tempo, eles são do tipo AB. Então, o que são esses antígenos? O que são essas glicoproteínas? Então, aqui nós temos a representação dessa glicoproteína. Nós temos uma cauda lipídica aqui, que está serida a uma proteína, e nós temos uns açúcares aqui na extremidade. Esses açúcares azul escuro são galactoses. Então, essa é a representação do antígeno O. O antígeno A, ele é muito parecido com o O. A diferença é que ele vai ter aqui uma ramificação com a N-acetilgalactosamina. Então, a diferença do A para o O é só essa molécula de açúcar aqui. E o gene do tipo B, o antígeno B, também é muito parecido com o O e com o A. A diferença está aqui, ó, nessa extremidade com galactose. Então, a diferença entre os antígenos, né, as glicoproteínas, o antígeno O não tem ramificação, o antígeno A tem uma N-acetilgalactosamina e o antígeno tipo B tem uma galactose na ramificação. Então, antígeno é uma substância estranha ao corpo que pode ser reconhecida por anticorpos. E anticorpo é uma proteína de defesa. Então, esses antígenos da superfície da hemácia, eles podem ser ligados por anticorpos anti-A, anti-B, presente no plasma do indivíduo. Então, quando o paciente ele tem proteínas na membrana plasmática da hemácia, que é chamada de antígeno, esse antígeno, né, ou aglutinogênio, ele pode ser ligado por um anticorpo, que é uma proteína específica presente no plasma, também chamada de aglutinina. E quando ocorre a junção do antígeno específico para uma determinada aglutinina,
Isso vai gerar aglutinação, vai gerar formação de grumos, de coágulo. Então, o indivíduo que tem anticorpos, quando o anticorpo anti-A, ele entra em contato com hemácias que tem o aglutinogênio A, vai gerar aglutinação. Quando o anticorpo anti-B, ele entra em contato com a hemácia que expressa aglutinogênio B, ele também coagula. E o anti-D é um anticorpo que reconhece uma outra proteína que a gente não falou ainda, que é o grupo RH. RH positivo, quando tem, e RH negativo, quando não tem. Então, é através desse reconhecimento de antígeno com anticorpo que a gente faz o teste para a tipagem sanguínea, que nós vamos fazer, inclusive, na nossa prática, quando o governador deixar a gente voltar para a faculdade. Como que é feita a identificação dos grupos sanguíneos? A gente vai utilizar anticorpos anti-A e anti-B para reconhecer aquelas glicoproteínas de superfície da hemácia. Então, se eu coloco 2 gotinhas de sangue do paciente, uma gotinha eu coloquei o soro anti-A e a outra gotinha eu coloquei o soro anti-B, e o que aconteceu? Na gotinha que tinha um soro anti-A, aglutinou, coagulou. Isso quer dizer o quê? Que a hemácia do paciente tem glicoproteína A, mas não tem glicoproteína B. Então, o sangue desse paciente é A. Coloquei anti-A e anti-B. Coagulou só do B. Quer dizer que o sangue do paciente é B. 2 gotinhas. Soro anti-A em uma, soro anti-B em outra. Coagulou as duas. O sangue do paciente é AB. 2 gotinhas. Anti-A em uma, anti-B em outra. Não coagulou nenhuma das duas. Sangue do tipo O. Então, o paciente ele vai apresentar anticorpos contra as proteínas que ele não tem, contra as glicoproteínas que ele não tem. Então, por exemplo, se eu tenho sangue A, meu sangue é A, então no meu plasma vai ter anticorpos anti-B, porque é uma glicoproteína que eu não tenho. Por que eu não tenho anti-A? Porque se eu tivesse anticorpos anti-A, eles iam reconhecer a minha hemácia que tem glicoproteína A. E aí eu ia ter uma coagulação do meu sangue disseminada, eu iria morrer. Então, quando você doa sangue, eles vão retirar todo o plasma do sangue do paciente e vai doar só as hemácias lavadas. Então, por que o paciente que tem um sangue O, ele é considerado doador universal? Porque o paciente que tem um sangue O, ele não tem glicoproteína de superfície. Essa hemácia, ela pode entrar em contato com o paciente que tem um sangue O. O paciente que tem um sangue O, ele tem anticorpos contra as glicoproteínas que ele não tem. Ou seja, no plasma dele tem anti-A e anti-B. Mas esses anticorpos aqui, anti-A e anti-B, eles não reconhecem essa hemácia O, não vai aglutinar. O paciente que tem um sangue A, esse anticorpo não reconhece essa hemácia, não vai aglutinar. Nem o paciente que tem o sangue B, nem o paciente que tem o sangue AB. Por isso que esse paciente é chamado de doador universal. Já o paciente que tem o sangue A, as hemácias dele têm glicoproteína A. Então, elas não podem entrar em contato com o sangue de pacientes que têm anticorpos anti-A. Então, se esse sangue A for transfundido num paciente de sangue O, esse anticorpo anti-A vai aglutinar essa hemácia e o paciente vai morrer. A hemácia A vai entrar em contato pode ser transfundida para um paciente que tem sangue A? Pode, porque o anticorpo anti-B não reconhece a hemácia A. Não gera aglutinação. A hemácia A pode ser transfundida para um paciente com sangue B? Não, porque o anticorpo anti-A vai reconhecer a hemácia. E o paciente não pode, com hemácia A, não pode transfundir para um paciente AB, porque, pode transfundir. O paciente AB não tem anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Ele vai receber de boa. Então, o paciente AB, como ele não tem nem anticorpos anti-A e nem anticorpos anti-B, ele vai ser o receptor universal, porque não vai aglutinar nenhuma das hemácias do grupo sanguíneo. O
Paciente com hemácia B, ele só pode transfundir para indivíduos com sangue B e AB. E pacientes com sangue AB só pode transfundir para ele mesmo, por isso que ele é chamado de receptor universal. O O tem as hemácias doadoras universais e o paciente AB é receptor universal porque ele não tem anticorpos anti-A e anti-B. Mas além do grupo sanguíneo ABO, tem o sistema MN. Também são outras proteínas que são expressas na superfície da hemácia, mas elas geralmente não são levadas em conta em transfusões de sangue, porque elas só produzem anticorpos após uma primeira transfusão. A herança é feita de forma codominante, a expressão de proteína M e proteína N, elas não têm relação de dominância entre si. Então, o paciente ele pode ser do grupo M, pode ser MN ou grupo N. Os anticorpos, eles não ocorrem naturalmente, como, por exemplo, encontrados no sistema BO. Por exemplo, eu já nasci com anticorpos anti-B, porque o meu grupo sanguíneo é A. Mas eu não tenho anticorpos anti-M nem anti-N. Por quê? Eu só vou produzir esses anticorpos depois que eu tiver contato com o sangue que tem essas proteínas. Eu preciso ser sensibilizado. Por isso que esses grupos sanguíneos, na maioria das vezes, não são levados em consideração, a não ser que seja aquele paciente que faz várias transfusões sanguíneas, que já pode estar sensibilizado, e aí pode gerar uma complicação. Então, esses anticorpos anti-M e anti-N só são produzidos quando há estímulo, quando há sensibilização, como, por exemplo, pacientes que fazem transfusões sucessivas. Então, o paciente que tem o sangue M, ele vai ter o antígeno, o genótipo LM e LN. Paciente com fenótipo do tipo N vai ser LN e LN. E MN vai ser LM e LN. Já o sistema RH é um tipo de herança que obedece à herança clássica mendeliana. Há ali uma relação de dominância e recessividade. Então, o fator RH é uma proteína que pode ser expressa na hemácia. Se tiver expressa, vai ser fator RH positivo. Se não tiver expressa, é fator RH negativo. Então, é uma proteína encontrada na hemácia e ela pode agir como antígeno se for inserida em um indivíduo que não possui. Então, ou seja, se essa proteína ela for apresentada para um organismo que não tem essa proteína RH, ela pode estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos anti-RH. Mas o paciente só vai ter anticorpos anti-RH depois que ele for sensibilizado, ou seja, depois que ele tiver um primeiro contato. Esse sistema sanguíneo recebeu o nome RH porque essa proteína ela foi encontrada primeiro em hemácias de macacos da espécie Rhesus, e aí o nome RH, de Rhesus. Então, o indivíduo que tem o sangue RH positivo, ele expressa essa proteína na sua hemácia. RH negativo, ele não expressa essa proteína na hemácia. O fator RH é também muito importante para indivíduos que fazem transfusões sanguíneas com mais frequências. O indivíduo só vai produzir anticorpos anti-RH depois do primeiro contato. E ela também é muito estudada porque existe uma doença, né, que acomete recém-nascidos, chamado de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ela é causada por uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto. E essa incompatibilidade resulta na destruição das hemácias do feto por anticorpos produzidos pela mãe, anticorpos anti-RH. Mas essa mãe só vai produzir esses anticorpos quando ela já tiver contato, ela já tiver sido sensibilizada. Ou seja, se ela já tiver feito transfusão sanguínea, né, e receber um sangue RH positivo, ou se ela já tiver tido uma primeira gestação
que o embrião era RH positivo também. Então, como que a mãe pode gerar anticorpos contra o filho? Quando a mãe é fator RH negativo, ela não tem essa proteína no corpo, então ela pode ser sensibilizada. Mãe que tem fator RH positivo, ela não vai desenvolver esses anticorpos, porque ela não vai destruir a própria hemácia. Só acontece com mães que têm o fator RH negativo, sangue negativo. A negativo, B negativo, AB negativo, O negativo. Então, então a mãe tem que ter fator RH negativo. E o pai tem que ser fator RH positivo, porque se o pai for fator RH positivo, a criança pode ser fator RH positivo. Se a mãe for negativa e o pai negativo, também não tem problema, porque o filho vai ser negativo, né? Vai ser Rzinho, Rzinho. Então, agora, se a mãe for fator RH negativo e o pai for positivo, aí ó, tem ali uma chance de desenvolver. E aí o que vai acontecer? Na primeira gravidez, tá dando para acompanhar, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Então, na primeira gravidez, aquele sangue, fator RH positivo, ele vai estimular o anticorpo, o sistema imune da mãe. A mãe vai começar, então, a produzir anticorpos anti-RH. Esse estímulo acontece durante o parto, né? Onde sangue do embrião, do recém-nascido, vai entrar em contato com o sangue da mãe. E a partir desse primeiro parto, ocorre a sensibilização. Ela começa a produzir anticorpos anti-RH, né? Contra uma proteína que não é dela, é do embrião. Se essa mulher tiver uma segunda gestação, que a criança também for fator RH positivo, o que é que vai acontecer? Os anticorpos que já estão presentes na mãe vão se ligar às hemácias do filho, gerando destruição das hemácias dessa criança, que pode, inclusive, morrer. Mas isso sempre vai acontecer. Uma mãe que tem fator RH negativo, ela vai sempre ser sensibilizada e vai gerar uma eritroblastose fetal? Nem sempre. Acontecem milagres, como esse careca que está de frente para vocês. Eu sou o quarto filho de uma mãe que tem fator RH negativo, e ela não sabia. Minha mãe pensava que o sangue dela era O positivo. Só que o sangue dela é O negativo. E os meus 3 primeiros irmãos nasceram na casa dos meus avós, né? Com parteira, não tinha pré-natal, era só a Deus dará. Então, o meu primeiro irmão é A positivo, o sangue dele. Então, ele já poderia ter sensibilizado minha mãe durante o parto, que já poderia ter produzido anticorpos anti-RH e ter causado eritroblastose fetal no meu segundo irmão, que também tem sangue A positivo. Não aconteceu. Mas o terceiro poderia ser acometido, porque também é A positivo. Também não aconteceu. E também não aconteceu comigo, que sou o quarto irmão com sangue A positivo de uma mãe que é fator RH negativo. A explicação é porque minha mãe, ela tem um sistema imune dela muito debilitado, né? Ela tem dificuldade de gerar resposta imunológica. E graças a Deus, é ruim para ela, mas foi ótimo para a gente, porque a gente conseguiu sobreviver. Professor? Diga. Nesse caso, eu sou negativo também e a minha filha nasceu positivo. Quando eu estava gestante, foi diagnosticado esse caso. Só do segundo filho que poderá ocorrer uma gestação mal formada ou então não nascer? Não, presta atenção. Tu fizeste pré-natal. Sim. Certo. Um dos primeiros exames que tu fez foi tipagem sanguínea. Foi, só que quando foi diagnosticada, eu já estava com uns 7 meses e foi através de uma ultrassom que deu. Que deu o quê? Possível anemia fetal na minha filha. Aí eu fui internada, eu fiz uma transfusão e ela é RH positivo e eu sou negativo. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido uma troca de sangue ali e tu ter sido sensibilizada antes do tempo. E aí pode ter ocorrido ali porque os anticorpos, eles passam pela placenta.
né, a mãe transfere anticorpos para a criança. Inclusive os anticorpos que destroem hemácia, que é o anticorpo IgG anti-RH. E aí pode ter, com certeza foi isso que aconteceu. Tu foi sensibilizada, tu produziu anticorpos anti-RH e esses anticorpos começaram a atacar as hemácias da tua filha. Então, pode acontecer, na próxima gestação, se tu tiver uma criança com fator RH positivo, pode acontecer de gerar um aborto por conta disso. Se tu tivesse feito esse tipagem sanguínea antes, o que é que o médico ia fazer? Ele ia passar um soro anti-RH para te evitar de produzir anticorpos anti-RH. Entendi. Entendeu? Por isso que eles Sim. fazem logo uma tipagem sanguínea no início. Porque se a mãe tiver fator RH negativo, ela já começa a tomar soro anti-RH para evitar que ela produza anticorpos anti-RH contra as hemácias do filho, para evitar uma sensibilização. Aí ela pode ter tantas gestações quanto quiser, sempre tomando esse soro em todas as gestações para evitar uma sensibilização. Entendi. Obrigada. Tranquilo? Tranquilo. Então aqui nós temos um videozinho que mostra quais são os tipos de sangue e para quais receptores esse paciente pode doar. A positivo doa para A positivo e AB positivo. A negativo doa para os A's e para os ABs. B positivo só doa para B positivo e AB positivo. B negativo doa para os B's e os ABs. O positivo doa para todos os sangues positivos. E o O negativo, doador universal. O AB positivo só recebe dele mesmo. O AB negativo doa para ele e para o AB positivo. Se você não é doador de sangue, né, procura um hemocentro mais próximo. Aqui no caso só temos um Hemomar, né? Doe sangue, né, é um ato de amor ao próximo e ajudando o próximo. Um dia também você pode precisar. E não dói nada, quer dizer, dói um pouquinho, mas a satisfação de ajudar o próximo é bem maior do que uma leve picada, tá bom? E aí eu passei a atividade, a aula para vocês, e no finalzinho da aula tem 7 questões para vocês responderem. Tem aqui um mapazinho mental sobre a anemia falciforme, né, as características gerais, achados clínicos, diagnóstico, achados laboratoriais. Falando aqui sobre a herança sexual também, nós temos 46 cromossomos, 23 cromossomos vêm de origem materna, pelo óvulo, e 23 cromossomos vêm de origem paterna, pelo espermatozoide, dando origem a 23 pares. Um par é sexual, 22 pares são autossômicos. Se for XX, é mulher, XY, homem. Então, nós temos heranças sexuais, como a herança ligada ao sexo, né? Herança restrita ao sexo, que a gente não falou, que é uma herança, são mutações genéticas que são exclusivas do cromossomo Y, então só vai se manifestar em homens, infelizmente. E heranças influenciadas pelo sexo, né? Quando o cromossomo X é uma herança dominante. A gente falou da primeira e da terceira aí. Então, só para resumir as heranças autossômicas. São heranças determinadas, são heranças localizadas nos cromossomos autossômicos. Ela pode ser do tipo monohibridismo, onde tem só um par de genes envolvidos. Como, por exemplo, a dominância completa, onde um locus ela vai gerar 2 alelos dominantes, sem recessividade. Exemplo aí nós temos o fenótipo da cor da semente dos experimentos mendelianos. Existe a dominância incompleta, que é quando um locus vai dar origem a um tipo de fenótipo, só que o indivíduo heterozigoto, ele vai expressar
uma característica intermediária, no caso aí da flor mirabilis jalapa, que tem o indivíduo heterozigoto, ele tem a pétala cor-de-rosa. A codominância é quando não tem nem, que não são dominantes entre si, não tem relação de dominância e recessividade, mas o indivíduo que é heterozigoto, ele vai apresentar os dois genótipos ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, a cor de pelagem malhada, que é a mistura das duas cores, ou a cor de penas, no caso de galinhas aí, galinha branca misturada com galinha preta, vai dar galinha branca e preta. Os alelos múltiplos são quando um locus gênico, existem vários alelos que dão vários fenótipos diferentes, como, por exemplo, a pelagem dos coelhos, né, agutixe, Chile, Himalaia, albino, e também a tipagem sanguínea, o grupo ABO. Temos aí 3 genes para determinar o tipo sanguíneo, né, o IA, o IB e o Izinho. O dihibridismo, a gente falou na aula passada, que é quando 2 genes são estudados ao mesmo tempo. Como a gente falou ali da cor e da rugosidade, né, da textura das sementes de ervilha. E ainda não falamos de interação gênica, né, como genes complementares, que é quando um gene ele vai influenciar a resposta do outro. A epistasia, nós falamos, que é quando um gene com alelo dominante ou recessivo, ele mascara ou inibe a expressão de outro. Nós falamos aí do genótipo Bombaim, fenótipo, aliás. E não falamos ainda da herança quantitativa, né, que quando vários genes, eles somam resultados, né, como, por exemplo, a cor da pele, nós temos várias tonalidades de pele que são influenciadas por vários genes. Temos pele negra, mulato escuro, mulato médio, mulato claro, branco, por como se fosse um somatório de expressões genéticas, né? Quanto maior a produção de melanina, mais escura vai ser a pele. E é isso, pessoal. Tudo tranquilinho? Deu para acompanhar?